Para onde vai a renda fixa pós-eleições? Para onde vai também o Tesouro Direto pós-eleições? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Eu sou de Matos, do canal de Matos Ensino, especialista em investimentos que te ajuda a investir melhor e se tornar um investidor independente. E hoje o tema do nosso vídeo é renda fixa, tá? Vamos falar sobre as expectativas futuras da renda fixa, o que mudou aqui na renda fixa depois do resultado das eleições de 2022, tá? Então vamos lá, ó. Como o mercado reagiu ao resultado, tá? Mudou muito, tá? Será que mudou? Vamos olhar taxas de juros, vamos olhar inflação e também vamos olhar o depósito interbancário aqui, que está diretamente relacionado aqui às taxas de juros, tá? O DI, notadamente aqui, a gente vai falar do DI futuro, tá? Negociado no mercado de fato, tá? Então isso aqui é um pulo do gato aí, que daqui a pouco a gente vê para onde vai a taxa Selic, tá? Como esteve a taxa Selic esses tempos, para onde vai a inflação e essa bola de cristal para você saber para onde vai as taxas de juros. Isso aqui vale ouro. Fica comigo até o final do vídeo, tá? Por que este vídeo, tá? Para você entender como é que o mercado se comporta, como é que roda aí o mundo dos juros, tá? Aqui no Brasil, tá? E você se tornar um investidor independente, que essa é sempre a nossa missão aqui no canal. Por isso eu já te aviso, dia 17 eu vou fazer uma aula ao vivo, tá? 20 horas. Não vai ficar gravado, não vai ser retransmitido, nada. Que vai ser o investidor independente. Se você quiser participar, o link tá aqui na descrição, tá? Você vai lucrar muito e parar de entrar em furada se você seguir o passo a passo que eu te passar lá dentro, beleza? O link na descrição, você se inscreve lá e volta aqui pro vídeo, a gente já continua. Essa daqui é a trajetória da taxa Selic aí desde lá de 2012, tá? Ela tava lá em 10, aí foi subindo, depois caiu, chegou em 2% e voltou a subir, tá? Voltou a subir até chegar num topo, que é o topo que a gente está hoje, que é 13,75. E daqui parece, tá? Tudo indica, a gente não consegue ter certeza do futuro, mas tudo indica que parou de subir. Todo lugar, todo mundo fala que parou. O próprio Comitê de Política Monetária disse que parou. Só que, claro, né, pode acontecer alguma coisa e voltar a subir. Sim, mas é raro, tá? A probabilidade maior é que, de fato, pare aqui nos 13,75, tá? Parando nos 13,75, a gente começa a ter uma expectativa de queda, tá? Então, a trajetória da Selic aqui para o futuro seria uma expectativa de queda a partir de junho de 2023, tá? Eu anotei isso aqui, mas são os valores aí que a gente tem na curva de juros, tá? Uma expectativa de que a Selic mantenha-se aqui, retinha, em 2023 até lá, chegando no meio do ano. Aí ela começa a cair até chegar lá perto de 10% no fechamento de 2023, tá? Então isso aqui, você já vê que é uma expectativa de queda. A gente tinha expectativas de elevação, agora ela parou, agora temos expectativas de queda. O mercado inteiro está olhando para a expectativa e falando, beleza, eu acredito nessa queda. Enquanto ela estiver se mantendo essa expectativa de queda, o mercado fica normal. Agora, se essa expectativa cai mais, né, vai cair muito mais, aí você vê movimentos violentos aí no mercado, aí você vê aqueles momentos em que você tem muita marcação a mercado nos títulos de renda fixa, tá? Mas enquanto se mantiver esta expectativa de chegar perto de 10% no final de 2023 e só começar a cair no meio do ano, tá? As coisas se mantêm mais estáveis, tá? Por quê? Por que a Selic tem essa expectativa aí de queda e como é que o impacto disso aqui na inflação? Primeira coisa, ela tem uma expectativa de queda especialmente porque a inflação está sendo controlada, está saindo dos acumulados de 12% ao mês, tá? Estamos aqui em 7,17 acumulado e tem uma expectativa de que aqui no fechamento de 2023 ela fique aqui em 5,65, tá? Seria a inflação acumulada do ano inteiro de 2022. E aí, o que acontece? Ela continua caindo, tá? Até chegar numa expectativa de 2,84, tá? Lá no meio de 2023. E aí, o que acontece aqui que você vê essa alta que eu coloquei a seta vermelha? Justamente quando a Selic começa a cair, tá? Neste gráfico nosso aqui, ó, a Selic começa a cair em junho de 23, tá? Então a expectativa é que o impacto da Selic começar a cair, tá? Vai ter uma volta de inflação um pouco para cima, tá? Então o mercado está dando esse spike aqui para cima, que está relacionado diretamente à queda da Selic, tá? Não é exatamente no mesmo dia, tá? A queda da Selic acontece, depois tem essa expectativa de que a inflação dê uma subidinha novamente, tá? Então a Selic e a inflação estão sempre juntas, tá? Estão sempre andando juntas aí, você vê uma relação inversamente proporcional sempre entre elas, tá? Então, só para você entender, esta é a expectativa aqui da inflação que não se alterou após, tá, a eleição aí do presidente Lula, tá?
e não se alterou também aqui, tá? Eu vou te mostrar no outro gráfico, você vai ver bem melhor isso. Também isso aqui está praticamente a mesma coisa, tá? Essa trajetória futura da Selic. Por enquanto, claro, por enquanto, porque nem assumiu, beleza, né? Temos muitas coisas para ver ainda, mas não foi um hecatombe como tinha muita gente prevendo, tá? Essa daqui é a curva de juros futura, tá? E continuou a mesma curva, tá? Também continuou da mesma forma. Eu analisei vários lugares, analisei depósito interbancário, analisei taxa de juros, analisei os títulos do Tesouro, analisei expectativas da economia para taxa Selic, para inflação, e tá tudo se mantendo por enquanto, tá? Então, essa aqui é a curva de juros, você vê juros mais altos aqui no curto prazo, tá? E quanto maior o prazo, você vai vendo menores juros, até que lá na frente você vê uma ligeira elevação. Aqui é 10 anos, tá? O fechamento dessa curva aqui. 2.520 dias úteis, tá? Então isso aqui é uma curva lá da Ambima para você entender qual é a expectativa de taxa de juros para cada ponto desse. Aí é importante a gente conversar uma questão aqui. Se a gente tem uma taxa Selic de 13,75, tá? 13,75 a nossa Selic. Quanto que rende um título do Tesouro direto lá que paga Selic? Ele rende a taxa efetiva, que é sempre 0,1 ponto percentual abaixo. Então ele rende 13,65%. Beleza. Se você compra ele hoje, você vai ter garantido 13,65 para sempre? Não, né? Você tem garantido 13,65 até que a taxa de juros mude, tá? E aí vamos supor que você compra ele, fica 6 meses com 13,65, fica 6 meses com 10%, por exemplo, né? Vamos supor que aconteça essa avalanche aí na Selic. 6 meses com 13,65, 6 meses com 13,10. Qual é o efeito disso? Quando você olhar para a janela de um ano do seu investimento, você vai ter que fazer a média dessas duas taxas, né? Você olha um ano, né? Somos 13,75 daquele período, somos 10%, faz uma média. Essa curva aqui é exatamente essa média para cada ponto desse, tá? Para cada ponto desse é essa média. Então, quando você vê aqui, por exemplo, 504 dias úteis, onde está aqui a bolinha vermelha. São 2 anos, tá? 252 dias úteis, aqui 504 são 2 anos. Aqui tá por volta de 12,3, alguma coisa assim, tá? Tá por aí a curva de juros. E o que tem dentro dessa curva de juros? Tem a Selic alta que a gente tem hoje, de 13,75, e tem uma Selic menor também, tá? Tem uma Selic menor aqui até chegar nesses 504 dias úteis. Por isso que faz uma média, tá? Então, por exemplo, títulos com vencimento de 2 anos também pagam os juros altos de hoje, tá? Eles também pagam os 13,75 de hoje. Só que ele também paga a taxa de juros futura, né? Então, somos dois, fica nessa taxa. Por isso que você vê títulos hoje, nesse momento que eu gravo o vídeo, títulos de curto prazo pagando taxas muito mais altas. Tem título lá pagando 14%. Aí você fala, uai, que maravilha, 6 meses, né? Maravilha, tô dentro. Mas aí você não vê que daqui a 6 meses, qual vai ser a taxa que você tem para os próximos 6 meses, tá? Essa é a questão. Porque daqui a 6 meses, você não vai ter mais este cara aqui de 12,5% para 2 anos, tá? Esse é um ponto bem importante, tá? São assuntos como esses que eu vou tratar lá na aula ao vivo, tá? Se te interessa entender mais sobre isso para realmente ser um investidor independente, tá? Não precisa de ninguém para tomar suas decisões. Se inscreve aqui no link se você ainda não fez, clica lá e volta aqui pro vídeo. E a gente continua agora a questão que eu falei, que é a bola de cristal. Como assim bola de cristal? A economia, ela se movimenta pelas expectativas, tá? E aí eu posso simplesmente dizer assim, eu acho que a taxa Selic vai fechar 2023 em 13%. Posso. Outra pessoa pode falar, eu acho que vai fechar em 10%. Pode. Pode falar qualquer coisa, pode falar 50%, tá? E, por exemplo, lá o Boletim Focus do Banco Central, ele consolida essas opiniões, tá? E ele faz uma mediana para descartar os outliers, tá? Tem toda uma metodologia ali. Mas o que ele faz? Ele faz uma mediana dessas expectativas, as mais alucinadas possíveis e as mais conservadoras, tá? E ele, claro, ele tem um ranking lá para ver quem tá acertando, tá? E premia as pessoas, tá? Diz, essa instituição financeira acertou mais que as outras, ela tá tendo um melhor olhar do mercado, beleza. Só que a pessoa, a instituição financeira ali, tá? O agente de mercado pode ser fazer uma coisa bem absurda, falar 50%. É o que ele fala. Aí você vê o quê? Você vê o que ele pratica, e é esse gráfico aqui. Eu posso falar 50%, mas quando eu vou lá no mercado, eu consigo ver o quê? Eu consigo ver o que está sendo negociado de taxa de juros futura. Tá? Isso aqui é o depósito interbancário negociado na bolsa.
DI1 F24 quer dizer que é o contrato de DI, de depósito interbancário, com vencimento em janeiro de 24. Ou seja, é todo o DI de hoje até fechar o ano que vem, de 2023, tá? E se a gente dá um zoom aqui nesse gráfico, você vê que tá fechando ali, ó, expectativa de 12,94, tá muito próximo aqui da ETTJ, que é a estrutura a termo da taxa de juros, que é aquele gráfico que a gente viu ali, aquela linhazinha azul, tá? Tá bem próximo dela. Por quê? Porque tem que estar mesmo, tá? Aquilo lá é o que está sendo praticado de juros pré-fixados, isso aqui é o que está sendo praticado de juros do interbancário, tá? E os dois têm que estar próximos, tá? Aí o tema do vídeo. E aí, como é que mudou? Não mudou praticamente nada, tá? Depois das eleições. Essa barra aqui foi, essa barra vermelha bem grande aqui, o volume até aumentou aqui embaixo, ó. Foi uma barra vermelha que, o que aconteceu? Foi lá em cima, voltou e continuou de lado, tá? Não teve um movimento, tá? Não teve um movimento assim, ó. Por exemplo, de elevação, tá? Por um período curto, ó, de queda, não teve isso, tá? Se fosse alguma coisa inesperada, se fosse aí previsto realmente algum problema sério aí, já aconteceria na hora um spike desse para cima ou para baixo, tá? Mas o que aconteceu foi que foi lá em cima, voltou, teve uma volatilidade, mas manteve-se, tá? O negócio se manteve, tá? E a gente olha para o próximo ano também, tá? Aqui é o fechamento de 2024. Também, tá? Teve um volume maior aqui, mas se manteve, tá? Não teve quedas, ó. Por exemplo, aqui teve queda. Podia ter começado uma queda de juros, podia ter começado... Não, fazia mais sentido ter começado uma alta de juros, né? Mas não aconteceu nada disso, tá? Na prática, ficou tudo alinhado, tá? A estrutura a termo continua bem perto aqui do depósito interbancário, interfinanceiro, tá? E você viu aí, sem grandes oscilações também, os títulos do Tesouro, tá? Se você pega aqui os títulos do Tesouro, teve variações, tá? A maioria das variações foi para taxas menores, tá? A maioria, depois das eleições, foram para taxas menores. Aqui você tinha uns 12%, né? E tá menor aqui. No IPCA também tava 5,7%, a maioria aqui tem alguns 5,30 agora, tá? Tinha 5,8 também. Mas, assim, então não teve uma forte oscilação, ou seja, tá tudo normal por enquanto, tá? Então, se for ter grandes oscilações, a gente vai trazer sempre aqui no canal, por isso que você se inscreve aqui. Mas muito melhor do que isso é você se tornar um investidor independente, por isso eu reforço o convite, tá? É uma aula ao vivo, 100% online e gratuita, que você pode ver aqui diretamente no meu canal, tá? Só que você precisa se inscrever para eu te mandar o link, porque ela não vai ficar gravada, não vai ficar disponível para o público, tá? Clica no link, se inscreve lá e eu te vejo lá dentro do evento. E também tá aparecendo aqui do lado alguns outros vídeos que o YouTube acha que são vídeos bons para você assistir do meu canal aqui. Então, clica no desses, a gente também se encontra lá. Tchau, tchau.